tarde, eu, Adriana Carvalho, de novo aqui no meu programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra. E hoje tem duas mulheres extraordinárias aqui que vai contar uma história fantástica, porque vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas organizações. É isso mesmo, a mulher com deficiência no mercado de trabalho. E para falar sobre isso para a gente, temos a presença aqui da Dilze. A Patrícia Ramos, que é goiana, ela é mulher com deficiência visual, servidora pública federal. A Dilze Persílio é socióloga, especialista em docência universitário e mestre em socióloga da cultura. Boa tarde, mulheres de fibra, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, Adriana, prazer estar aqui com você. Prazer é meu em receber vocês, grandes mulheres. E começa contando aí pra gente como que a mulher com deficiência, como que ela está inserida na sociedade, no mercado de trabalho. Então, Adriana, eu agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui com você nesse momento e com a Dilze é de uma importância que acho que nós estamos construindo valores, né? Nós estamos rompendo com valores que discrimina. Acho que espaço como esse é super necessário. Bom, eu sou uma mulher com deficiência visual, perdi a visão aos 14 anos. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu consegui entender o que é a opressão, né, em torno da pessoa com deficiência quando eu saí da escola, da primeira fase do ensino fundamental, que eu já fui para a segunda fase do ensino fundamental como uma pessoa que não enxergava. E lá eu fui muito acolhida pelos colegas. Então eram adolescentes, né, saindo ali da fase da criança e partindo para a adolescência. Quando eu fui para a universidade, Adriana, eu percebi o quanto o adulto ele tem medo. Por que eu te falo que é medo? Porque as pessoas elas tendem a rejeitar aquilo que ela não conhece. Então, assim, em palavras mais breves, ser uma pessoa com deficiência na sociedade antes de mais nada, ter resistência, entender que as pessoas, elas cometem capacitismo, elas cometem atitudes de exclusão, porque elas não conhecem sobre a deficiência. Então, ter resiliência, pensar que, se nós queremos um mundo melhor, nós, pessoas com deficiência, também precisamos dar as mãos para a sociedade, para que a sociedade possa conhecer. Ela conhecendo, ela não discrimina. Bom, como você disse, eu trabalho na área de gestão de pessoas, trabalhamos aí tanto com atração quanto desenvolvimento de talentos. Antes disso, fazer minha audiodescrição, que é algo muito importante para as pessoas com deficiência. Então, pessoal, nós estamos aqui no estúdio situado no Shopping Galo. É um estúdio muito bonito, feito de blindex, então a gente consegue ver tudo o que está acontecendo aqui. Estou com a Patrícia e com a Adriana. A Adriana é uma mulher que está de cabelos longos, de blusa verde, pele clara. Eu sou uma mulher preta, de cabelo black, estou com vestido estampado. Bom, então falando, eu fiz questão da audiodescrição para mostrar que a gente precisa tratar de maneira diferente pessoas que são diferentes para que todos tenham oportunidades iguais. E isso é muito importante dentro das organizações. E já roubando um pouquinho das falas aqui da Patrícia, o que ela disse na nossa última live, que muitas vezes o que a gente precisa entender é que não é a pessoa que é deficiente. A empresa, ela tem uma deficiência para absorver pessoas com deficiência no quadro. Então, muitas vezes você não olha a pessoa, você olha o quanto ela não se encaixa naquela estrutura e muitas vezes, apesar de todo o talento, toda a competência que ela tem, o fato dela não se encaixar numa estrutura que é deficiente para receber pessoas com alguns tipos de deficiência, a pessoa acaba levando essa culpa de não se encaixar, sendo que a empresa que precisaria ser mais acessível, que os líderes
tivesse uma gestão que fosse uma gestão inclusiva e o que a gente chama de uma gestão singular, que é a capacidade do líder tratar de maneira única cada pessoa. É difícil, mas se você se propôs a ser um líder, você tenha essa competência, porque se a gente diminui as deficiências que a empresa e a gestão têm para absorver pessoas com deficiência, nós vamos ter uma empresa mais diversa. A inovação, isso já ficou mostrado, ela vem de cabeças que pensam diferentes. E aí a empresa ela quer contratar todo mundo igual, todo mundo no mesmo perfil. Tem empresas que querem aplicar um teste e falam, só entra quem tem esse perfil, quem tem essa cor, quem tem essa escolaridade, quem tem esse gênero. E aí como essa empresa ela quer ser inovadora? Como que ela quer pensar fora da caixa se ela encaixota todo mundo e quer todo mundo igual? Então, por isso que a gente defende muito a inclusão das pessoas com deficiência, porque a gente acredita que é a diversidade que vai fazer com que as empresas se tornem inovadoras e, como inovadoras, que cresçam de uma maneira sustentável. E é interessante porque assim, não é só empresas, qualquer repartição, a gente vê muitas vezes lugares que tem escadas e não tem como um cadeirante se locomover, por exemplo, né? Não tem um elevador, não tem uma rampa, e teria que ser obrigatório, porque como que essas pessoas vão se locomover nesses lugares? E no mercado de trabalho, todo mundo precisa trabalhar, assim, todo mundo de modo geral. A gente está falando aqui de mulheres, porque o programa é bate-papo com mulheres, mas não é só a mulher que passa por essa situação, né? Homens também, enfim, idosos, não interessa qualquer tipo de deficiência com qualquer pessoa, né? E também tem a questão do racismo, né? A gente mencionou sobre isso. Para a mulher, o mercado de trabalho já é mais difícil do que para o homem nessa questão de salário inferior, que a gente já enfrenta essa situação há muito tempo, estamos lutando aí por uma igualdade faz tempo, né? Com o racismo, com a deficiência, é mais complicado. Queria que você falasse sobre isso para a gente. Eu vou falar um pouquinho da questão racial e de gênero, e depois Patrícia continua falando da questão das pessoas com deficiência e também esse viés de gênero, né? Eu sempre digo que ser diferente é muito difícil. Seja aquela diferença que você escolheu, seja aquela diferença que você já traz em termos de relações de poder. Então, muitas vezes, hoje, quando a gente fala a mulher como minoria, tem gente que não entende. Se a gente fala dos pretos e pardos como minoria, não é minoria. As mulheres são maioria na sociedade, os pretos e pardos, os afrodescendentes são maioria na sociedade. Mas por que a gente ainda é chamado de minoria? Porque a gente ainda está numa situação minoritária em termos de acesso ao poder, em termos de cargos de alta representatividade. Então, hoje você tem um número ínfimo de pretos que são, por exemplo, CEOs de empresa, que são grandes empresários. Da mesma forma, você também tem um número muito pequeno, que não passa de 10%, de mulheres que ocupam cargos de alta gestão em grandes empresas. Então, por isso que a gente ainda é visto como minoria, mas não pela nossa quantidade já no mercado de trabalho e também os anos de estudo, por exemplo, se a gente falar do recorte de gênero das mulheres, as mulheres elas têm em média 2 anos de estudo a mais que os homens. Damos conta de várias coisas ao mesmo tempo, casa, filho, marido e trabalho. E mesmo assim, na hora de nos promover, por exemplo, para uma diretoria ou para o C-Level, simplesmente acham que a gente não tem pulso firme, que a gente não vai ter tempo porque tem menino pequeno em casa, que se precisar viajar ou mudar de cidade não vai porque é casada. Então a gente acaba sofrendo todas essas questões. E quando a gente junta todas essas segmentações de minoria, então imagine a situação de uma mulher preta com deficiência no mundo corporativo. Então isso é muito complicado. E se a gente não trata isso com um olhar, porque é o seguinte, tem um lado que fala o seguinte, não, todos somos iguais. Então, quando você fala isso, todos somos iguais, está na Constituição, você está simplesmente negando e naturalizando uma diferença. Você está pondo essa diferença para debaixo do tapete. Agora, quando você fala, são pessoas diferentes que têm os mesmos direitos, isso é verdade,
Só que aí, quando a gente diz que todo mundo é igual, a gente está impedindo de haver proposições e ações afirmativas, seja no poder público, seja no mundo corporativo, seja nas escolas, para que essas pessoas diferentes tenham o mesmo acesso. Quando as pessoas diferentes tiverem o mesmo acesso ao poder, à educação, ao dinheiro, etc., aí sim nós deixaremos de ser minoria. Infelizmente, esse caminho ainda é um caminho árduo, mas estamos aqui, né? 4 mulheres de fibra, a que está ali comandando o sonho e a filmagem, mas nós 3 aqui, que estamos aqui discutindo esse assunto e levando informação para as pessoas que estão assistindo. Interessante o que a Dilze coloca, nós temos uma sociedade que estabeleceu homens e mulheres brancos, pessoas que, se tem uma característica diversa, ela precisa ser ajustada, ela precisa ser normalizada, porque ela é compreendida como desajustada. A gente sabe que nesse processo, as pessoas com deficiência, elas teve um momento que elas eram sacrificadas, depois elas eram colocadas em instituições de segregação, e depois a gente traz essas pessoas, né? Eu também, como uma pessoa com deficiência, em que pese eu não ser dessa época, mas a gente... Deixa se registrado. Mas a gente traz as pessoas com deficiência para a sociedade. E aí, traz essas pessoas, mas vale a pena dizer que não é só trazer as pessoas. Elas precisam ter medidas de equiparação de oportunidade. Ou seja, eu preciso não integrar essas pessoas na sociedade. Nós precisamos incluir, nós precisamos fazer com que todas as pessoas participem igual oportunidade. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que a mulher, a Dilze colocou aqui que menos de 10% de mulheres pretas ocupam altos cargos, né? Imagina, Dilze e Adriana, uma mulher preta com deficiência. Ora, isso é muito pior. Não chega nem a 1%. Aliás, é bom a gente dizer que no Brasil nós avançamos muito em torno da empregabilidade da pessoa com deficiência, mas a gente tem que caminhar muito ainda. Veja, de todos os trabalhadores que nós temos no país, menos de 1% são pessoas com deficiência. Se nós temos hoje menos de 1% com pessoas com deficiência, é porque existe uma lei. E essa lei, ela sozinha, ela não dá conta. O que a gente tem que fazer? São espaços como esse, Adriana, onde a gente vai quebrando conceitos, crenças limitantes, é que vai, junto com essa lei, favorecendo para que a gente crie novas culturas, para que a gente passe a fazer o relacionamento intrapessoal, enxergar quais são as nossas sombras, e daí a gente começar a desmistificar, né? Não ver a pessoa com deficiência como incapaz. Nós não estamos falando de incapacidade mais, nós estamos falando de pessoas que têm características, têm habilidades, têm capacidades. No entanto, a sociedade ainda não enxerga isso. Mas a gente sabe que esse é um processo em que, em várias mãos, nós precisamos discutir. Então, assim, essa coisa, né, da gente pensar em um padrão onde a gente quer que o bebê, quando nasce, se for menina, tem que usar rosa, o menino usar azul. Quando a gente começa a estabelecer padrões, nós estamos distanciando da singularidade humana. O cabelo bom é o cabelo liso, né? Exato. O cabelo liso é o cabelo ruim. É o cabelo ruim, né? Então, assim, a gente está reforçando uma sociedade preconceituosa. E aí, falando um pouco, Adriana e Dilze, sobre o capacitismo, essa coisa de discriminar em razão da deficiência. Ou seja, olha,
a Patrícia tem deficiência, mas ela é muito inteligente. Ora, por que eu sou muito inteligente? Por conta em que pese ter a deficiência. Não, eu quero ser vista como uma mulher que se me consideram como pessoa inteligente, não porque, embora tenha deficiência, ela tem alguma inteligência. Então a gente tem que parar com isso, né? Nós precisamos olhar para si e imaginar que a deficiência ela não é um carimbo. A gente não nasce com esse carimbo. As pessoas elas nascem com a deficiência, Adriana, mas no Brasil mais de 10 mil pessoas se tornam pessoas com deficiência por ano. Ou seja, por acidente de trabalho, acidente de trânsito, a questão da saúde pública. Então, não é só as pessoas que nasceram. Você também pode ter alguém que daqui a pouco pode ter uma deficiência. Aliás, todos nós queremos chegar a muitos anos de vida. E uma pessoa idosa, ela também tem necessidades de equiparação de oportunidade. Ela vai ter a mobilidade reduzida, ela não vai ter as mesmas formas do fazer e do sentir. Então, nós estamos preparando uma sociedade inclusiva, não só na perspectiva da pessoa com deficiência, é na perspectiva de acolher uma mãe que utiliza um carrinho de bebê em uma calçada, uma pessoa obesa que precisa usar o transporte público, ou sentar até num teatro, numa poltrona confortável. Nós estamos falando de um idoso, nós estamos falando de alguém que pode quebrar o pé. E não é porque ela quebrou o pé que ela tem que ficar lá deitada na cama, não. Ela tem que ter o direito de sair, direito de ir ao shopping, enfim. É disso que nós estamos falando. Patrícia, temos uma pergunta aqui da Sara Rebeca, ela é de Goianésia. Sara, muito obrigada aí pela sua participação, um carinho grande para você, abraço pessoal de Goianésia. E ela pergunta o seguinte: não seria realmente melhor colocar crianças de necessidades especiais juntas para evoluir juntas? Não, Sara. A sua pergunta é muito importante. Acho que você abre uma discussão que nós precisamos fazer. Veja, primeiro que se nós estamos falando de necessidades especiais, entra a deficiência. Então, deficiência não é necessidade especial, né? São pessoas que têm necessidades especiais, inclusive a pessoa com deficiência. Agora, quando a gente começa a segregar, nós estamos criando gueto, nós estamos criando caixinhas. Isso não é inclusão, isso não é participação social. Ora, por que nós temos que definir que as crianças intituladas, entre aspas, com necessidades especiais, precisam ficar na sala Y, e as que não têm necessidades especiais precisam ficar na sala Z? Ora, não! Isso é perder a oportunidade de formar valores, de desenvolver pessoas, tanto aquelas que não têm as mesmas necessidades, quanto aquelas que têm necessidades específicas. Nós estamos falando de pessoas, de sentimentos, de sonhos, de pessoas que elas querem participar da sociedade. Então a gente nunca pode separar pessoas com necessidades especiais, entre aspas, em razão de uma necessidade. Todos nós temos necessidades, nós somos pessoas singulares. Então daqui a pouco nós vamos ter que arrumar uma sala para todas as pessoas, porque ninguém aprende do mesmo modo, ninguém ensina do mesmo modo. Nós somos diferentes e é isso que nos faz ser gente. Temos também aqui a pergunta da Ana Clara, ela é de Belém do Pará. Olha só, pessoal do Belém. Abraço, povo de Belém, especialmente para você, Ana Clara. E ela pergunta o seguinte: para vocês, o que é inclusão? O que é inclusão? Pessoas com necessidades especiais. Deixa eu falar, deu para entender? Eu dei uma gaguejada aqui, vou ler de novo. Para vocês, o que é inclusão? Pessoa com necessidade especial. Vamos lá. Bom, o que é a inclusão, assim?
nós vamos partir do princípio que toda e qualquer pessoa, independente de gênero, de raça, etnia, de deficiência, de idade, qualquer que for a característica, ela possa viver junto e misturado, vamos dizer assim. Né? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos compartilhar as nossas experiências, nós precisamos sentir, né, parte de um mundo. Agora, falando de necessidade especial, a gente entende por necessidade especial, exemplo, uma pessoa que saiu da UTI, Adriana, e ela vai precisar de uma cama hospitalar. Essa é uma necessidade especial? Ou alguém que teve um problema no punho, vai precisar fazer uma adaptação, essa é uma necessidade especial? Aquela pessoa que ela consegue aprender só com o professor escrevendo no quadro, é uma necessidade especial. Aquela que aprende ouvindo, né? Então, assim, necessidade especial é tudo aquilo que não é genérico, tá? Então, a gente precisa entender a diferença. Dentro da necessidade especial, nós temos pessoas idosas, temos mães que utilizam carrinhos, ou aquelas mães que estão com a gravidez em risco, que não pode estar subindo o degrau. Nós temos aquelas pessoas obesas, nós temos pessoas que não têm nada disso, no entanto, ela tem um modo diferente de ser. Tudo isso é necessidade especial. Agora, em se tratando de inclusão de pessoa com deficiência, nós precisamos partir desse entendimento de necessidade especial, mas no sentido de enxergar as singularidades, tá? E aí, na singularidade, a gente vai olhar como uma equiparação de oportunidade. Quer concluir? E aí nesse sentido, você promove essa inclusão nos locais, né? Então você precisa de ter esse processo de inclusão em todos os lugares, como a Patrícia falou. Olha, a casa ela tem que ser adaptada. Então, quando a gente fala, se eu tenho deficiente, eu moro numa casa, né, a gente pensa muito nessa questão de espaço, a gente pensa as pessoas com deficiência de mobilidade, principalmente o cadeirante. Então, hoje, você já tem nas construções, tudo vai evoluindo, como a Paty falou, né? Então, assim, antigamente, você tinha que adaptar a porta para o cadeirante. Hoje, você já tem, em muitos empreendimentos novos, já a porta, não é que ela é adaptada, ela é uma porta mais larga. Entendeu? Não é uma coisa tipo assim. Desenho universal. E desenho universal, exatamente. Então é isso que a gente precisa. Quando a gente porque quando a gente fala de inclusão. Até banheiro, né? Tem os maiores para caber. Quando a gente fala de inclusão, a gente está colocando aquela pessoa diferente ou não normativa naquele ambiente. Que pode ser um ambiente escolar, pode ser um ambiente de políticas públicas, pode ser um ambiente do mundo corporativo. Mas quando a gente pensa que a gente está incluindo essa pessoa, ela ainda não é parte, tipo assim, ela não é da galera, sabe a visita? Ela vai ter sempre a coisa que ela é o diferente. Então, quando você pensa a diversidade, é porque você já tornou essa pessoa, entre aspas, diferente, né? Porque ela é diferente mesmo, como todos nós somos, né? Então, uns gostam de música sertaneja, outros de música clássica, outros do rock, outros do pop. Todo mundo é diferente, né? É preto, é branco, é gordo, é magro, é novo ou jovem há mais tempo, como é o meu caso, enfim, né? Então, aí, por que outras diferenças a gente consegue entender a pessoa como da sua turma e a pessoa com deficiência não? Então, é importante que primeiro, infelizmente, a gente ainda está no estágio da inclusão, mas a gente não deve parar nesse estágio. A partir do momento que a gente conseguir incluir, a gente tem que tornar essa pessoa ali membro, parte. Quando a gente faz isso, aí sim a gente conseguiu implantar a diversidade. Ou seja, todo mundo é igual
porque todo mundo é diferente. E tá tudo certo. E é assim, né? Que é bom, né? É sobre isso e tá tudo bem, né? Gils, tem uma pergunta aqui da Paula Souza, ela é de Bela Vista, Goiás. Paula, obrigada aí pela sua participação, pela sua pergunta, abraço pro pessoal de Bela Vista, e ela pergunta o seguinte: como devemos chamar uma pessoa com deficiência? A gente tem que chamar pessoa com deficiência. Pronto, ela já sabe. Paula, a gente falava isso para os meus alunos na prova do Enem. A resposta está na pergunta. Não, estou brincando. Paula, excelente você falar isso. Porque, inclusive, muitas perguntas aqui trouxeram um termo, que é um termo antigo, de pessoas com necessidades especiais. Às vezes, aquilo que o óbvio choca. Então, acho que quando se criou essa coisa, necessidades especiais, por exemplo, eu tenho um sobrinho que é autista, um autista severo. A minha irmã, tia dele, não dá conta de falar que ele é uma pessoa com deficiência. Então, ela fica, o Carlão é uma pessoa que tem necessidades especiais, ou é uma pessoa especial. Não, se você acha que isso é um detalhe, e chama e fala isso que é necessidades especiais, você está querendo colocar a história por debaixo do tapete. Se você realmente diz, olha, é uma deficiência, e por isso ela tem que ser cuidada, isso é tão sério, sabe? Trazendo aqui para a questão familiar, durante muito tempo, o meu sobrinho é um autista severo, enorme, cresceu muito, e a família mais de mulheres, e era difícil muito controlá-lo. E a gente relutou por muito tempo de ter um cuidador. E depois, analisando isso, era muito no sentido, tipo, ele não é uma pessoa com deficiência, ele tem necessidades especiais, e a gente vai dar conta de resolver. A partir do momento que a gente entendeu que precisava realmente de um cuidador, e ter um cuidador não era porque eu não sei cuidar dele, não é porque a mãe não está cuidando, ou a irmã está com preguiça de ajudar, não é isso. É porque é uma pessoa com deficiência e ela precisa ser tratada diferente. Quando a gente entendeu isso e deixamos de ser uma família que estava incluindo o Carlão, mas uma família que praticava a diversidade, nós contratamos um cuidador e a qualidade de vida não só da família, mas dele aumentou, porque ele tinha uma pessoa dedicada para ajudá-lo e para acompanhá-lo, para que aquela deficiência ela fosse mais absorvida na realidade da família. E isso as empresas também têm que entender, as escolas têm que entender, o poder público tem que entender. Eu queria complementar dizendo o seguinte: existe nessa nomenclatura uma identidade de luta da pessoa com deficiência. Essa pergunta ela é muito importante, Adriana, para a gente entender o seguinte: necessidades especiais, antigo PNE, depois foi PPD, depois foi... Então, assim, veja, eu não decido pegar a minha deficiência e deixar lá como eu troco de bolsa. Então, eu não porto deficiência, eu convivo com ela. E aí, por que a gente chegou nesse termo pessoa com deficiência? É a forma que nós temos para deixar muito claro que antes de qualquer coisa, nós somos pessoas. Então, a minha dica que eu deixo, Adriana, para todos que estão nos ouvindo, né, e nos acompanhando, é que inclua na sua narrativa pessoas com deficiência. Porque quando você faz isso, você, além de reconhecer que é uma pessoa, você tira o foco da deficiência, automaticamente você introduz nas suas atitudes, introjeta, né, nas suas atitudes, coisas que não vai discriminar, porque você já internalizou, e além de tudo, você está contribuindo com a luta identitária da pessoa com deficiência. Então, é um pedido que eu deixo para todos que estão nos acompanhando, negue PNE, PPD, PCD também. Ora, nós não estamos falando de rótulo de extrato de tomate, nós estamos falando de um rótulo de arroz A gente já falou... Não é um partido político, né? Olha,
Nós estamos falando de pessoas. Economiza o quê? Falando PCD e pessoas com deficiência. Então é disso, sabe, Adriana, que nós estamos falando. Não é nada simples, não. Isso é muito complexo. É uma luta de muitos e muitos e muitos anos, e que a gente chegou nesse momento de que nós precisamos incluir nas nossas narrativas o termo pessoas com deficiência. E aí, se a gente tem um beijo também, só fechando a questão da Paula, e aí, Paula, assim, às vezes a gente acha que, sabe aquela história, fala assim, quando eu falo assim, quando as pessoas falam assim, você é morena, você é moreninha, eu falei, não, eu sou preta. Você está falando que eu sou morena porque você acha que falar que eu sou preta é um demérito. Uhum. Então, quando a gente fala pessoas especiais ou pessoas com necessidades especiais, é porque lá no fundo é um preconceito meu de achar que é ruim. Assim, lógico, ninguém gostaria de ter uma deficiência, mas não é, ela tem, isso não faz dela uma pessoa ruim, pior, alguém que precisa ter dó, sabe? Ela é diferente. E ela tem que ser nominada como pessoa e tem que ficar claro que é uma deficiência. Então eu estava vendo, voltando à questão do autismo, mães, né, que falam assim, poxa, o autismo leve é leve para quem? Muitas vezes é pior, é mais complicado para a família, um autista, por exemplo, que não parece que é autista, e na hora que essa mãe vai lá num caixa especial, que felizmente hoje você tem a preferência para o autismo, né, pessoas com deficiência dentro do espectro autista, porque aí ela é agredida, o povo está achando, ela é nova, ela não é idosa, e ela está entrando na fila especial com uma criança que não é de colo, que justifica ela entrar na fila com especial, ou às vezes com um cara, né, o meu sobrinho parece marido da minha irmã, né, de tão grande. E aí como é que faz? E aí você sofre essa agressão. Então, tem que falar, sabe? Eu gosto muito de um quadro aí da TV, não vamos fazer propaganda, de um programa da TV, que fala, isso tem nome. Eu achei muito legal, pelo que acabou, porque ele trazia coisas que a gente falava assim, você nem parece a idade que tem. O que é isso? Isso é etarismo. Porque se a pessoa ela tem uma idade avançada, isso é demérito. Então, entendeu? A gente acha que suavizando é melhor para quem escuta, mas não é melhor para quem fala, porque o preconceito, como a Patrícia disse, por que o adulto é preconceituoso? Porque a criança não é. Então, algo acontece na sociedade que vai deixando o adulto preconceituoso, e aí a gente usa esses eufemismos muito mais para a gente se sentir confortável do que pela pessoa. Por favor, não me chamem de morena, me chamem de preta. E qual a diferença, por exemplo, você falar nessa questão de preta? Você falar assim, você é negra ou você é preta. Existe a diferença entre chamar de preto ou de negro? Porque eu tenho observado que há um tempo atrás as pessoas usavam mais o termo negro. Agora se fala mais preto. Inclusive, abrindo um parêntese, teve um rapaz que veio aqui no meu programa, o outro, qual é o seu projeto, para falar de uma comunidade que está se formando para a inclusão de pessoas pretas. E aí eu queria até ter comentado sobre isso, essa diferença. Então, eu acho que o preto e o negro vem um pouco nessa linha aí de PNR e PCD. Não faz diferença, né? Não, faz diferença. Como faz com a pessoa com deficiência. O que acontece? A gente vive num mundo muito midiático. E aí começou-se a se trazer o conceito de que o negro estaria muito ligado à questão da escravidão. E que gerou palavras preconceituosas. Então, por exemplo, vamos esclarecer os fatos, porque o claro é melhor que o escuro. Você está degrenindo a minha imagem, você está deixando a minha imagem negra. Então, há essa discussão e realmente nós, dos movimentos, e eu sou diretora da Senda, que é uma associação de afroempreendedorismo, então a gente acabou, assim, não me incomoda se me chamar de negra, me incomoda se me chamar de morena. Porque mas o negro é uma luta identitária. É uma luta identitária, porque assim, o negro é algo que mudou agora. Então as pessoas às vezes vão falar, mas não porque elas não acham bonita a minha cor, mas porque elas usam uma palavra que representava preto, que foi por muito tempo difundida. Mas eu acho que a palavra preto e preta, ela é muito bonita.
Justamente. Sabe? E aí eu Dilce, não gosto que não me chamem de preta. eu, assim, vamos finalizar que nosso tempo estourou aqui, mas só responder, tá muito bom o bate-papo, mas infelizmente, só responder a pergunta do Cauê Felipe. Ele é Cauê Felipe de Mega Moda. Abraço para você, Cauê, obrigada pela sua participação. Vamos finalizar com a pergunta dele, que é o seguinte: o que a empresa deve observar quando realizar entrevistas e testes com candidatos com deficiência? Excelente, Cauê, arrasou. Isso aí dá mais uns 3 programas para a gente conversar, mas vamos tentar resumir. É você pensar, sabe a questão da empatia? É você pensar no outro. Por exemplo, a gente lá, né, e aí Casa de Ferreira Espeta de Pau, eu sei que lá na Apoio a gente não está 100% preparado para processos seletivos com pessoas com deficiência. Já foi pior. Eu tinha uma empresa que a sala dos testes tinha que subir uma escada. Mas eu ainda hoje, e aí a culpa não é minha, a maioria dos testes de avaliação, eles são para ler. Eles não são adaptados. Eu até vou ver se o que a gente usa lá que é um online, porque a pessoa, ela, como é que eu faço? Será que ele tem audiodescrição, né? Será que ele traduz? Tem os aplicativos e tal. Então, eu acho assim, é a olhar, sabe? Então, se você é uma empresa que precisa incluir, para cumprir cotas, ou melhor, é uma empresa que quer incluir para ter uma boa política de diversidade, você precisa deixar de ser empresa, deixar de ser deficiente. Eu vou deixar de ser deficiente tendo uma arquitetura inclusiva, tendo um processo seletivo inclusivo. Beleza, o cara não dá conta de fazer o teste escrito, eu vou fazer uma entrevista com ele e vou tentar descobrir se ele serve ou não. Com a entrevista não vai precisar do teste. Eu fui noiva de uma pessoa com deficiência cadeirante que tinha lá vaga para deficiente. Quando ele chegou lá era só a escada, num processo seletivo, sabe? Né? Então assim, é isso, é você realmente olhar para o outro. Então, se eu quero atrair essas pessoas, o que eu preciso? Eu preciso de ter um ambiente que seja friendly, que seja amigável, que seja inclusivo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo aqui estourou. Eu acho até que você ia concluir, né, Patrícia? Mas deu para esclarecer bem. Gostaria que nosso tempo fosse bem maior. Mas, pessoal, elas vão deixar aqui o contato de vocês. Quem quiser aprofundar mais em conhecimentos, entre em contato com elas aí pelo Instagram. E a gente, infelizmente, tem que finalizar, né? Mas gostaria de agradecer vocês aí pela presença. Deixa só os contatos para que quem quiser depois entrar em contato com vocês. Por favor, Patrícia. O meu Instagram é Patrícias, tem 2 S, né? Desculpa, Patrícia, S no final, _ Ramos. Eu vou ter todo o prazer, Adriana, de compartilhar a minha experiência. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, minhas redes são Apoio Negócios, que é a minha empresa, @Apoio Negócios no Instagram e Apoio Negócios no LinkedIn. E a minha rede pessoal é @Dilce_Persílio e também no LinkedIn Dilce Persílio. E para quem quiser ouvir mais desse assunto, no YouTube da Apoio Negócios tem uma live minha com a Edna, discutindo isso. Foi 1h30 de conversa, então tem muita coisa lá que não deu tempo da gente falar. E agradecer a você, Adriano, por ter assistido a live, que deu origem aí a esse convite. E a gente se coloca super à disposição para voltar aqui sempre que você quiser. Eu que agradeço vocês pela presença e por esse trabalho tão bonito, engajador aí, que mais pessoas possam ver. E beijo para Márcio e para o Ricardo, que eu sou fã deles. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada a você também que assistiu, participou com a gente aí. Também quero deixar o meu abraço especial para o Ricardo, para a Márcia, que me cede aqui esse espaço da Rádio XYZ para eu poder realizar os meus programas, o bate-papo com mulheres de fibra, com mulheres grandiosas como vocês. O outro também, qual é o seu projeto, que eu também apresento aqui, que eles cedem carinhosamente para mim esse espaço. Então, quero agradecer a eles, deixar o meu abraço especial. E um abraço especial para você também que nos acompanha. E fica por aqui hoje, semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau.